Bem-vindos ao vídeo sobre ligações covalentes polares. Meu nome é Manuela Batista Machado Ferreira, aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais, na linha de pesquisa em Bioorgânica e orientado da professora e doutora Leda Matias. Nesse vídeo, nós vamos explorar como esse tipo de ligação química é fundamental para a estrutura e a funcionalidade de medicamentos e como ele pode influenciar a interação entre fármacos e seus alvos biológicos. Então, as ligações covalentes polares ocorrem quando dois átomos compartilham pares de elétrons, mas de forma desigual. Isso acontece porque os átomos envolvidos têm eletronegatividades diferentes, ou seja, uma atração diferente pelos elétrons. Então, o átomo mais eletronegativo, ele atrai os elétrons com maior intensidade, criando uma separação de cargas, resultando em dipolos com cargas parciais, positiva e negativa. Então, o HCl é um exemplo de uma molécula que tem ligações covalentes polares. O hidrogênio, por ele ser mais eletropositivo, ele tem uma carga parcial positiva, e o cloro, por ser mais eletronegativo, tem uma carga parcial negativa. E aí a gente consegue calcular esse momento dipolar através dessa fórmula Q, que é a carga, e o R é a distância entre as cargas. Então, por exemplo, a água é formada por um oxigênio ligado a dois hidrogênios. Então, o oxigênio, ele é eletronegativo, então ele tem uma carga parcial negativa, tornando o átomo de hidrogênio levemente positivo. Então, os átomos de hidrogênio, eles têm aí cargas parciais positivas. Então, nas moléculas dos fármacos, as ligações covalentes polares, elas são essenciais para várias propriedades, como solubilidade, estabilidade, interações com as biomoléculas. Então, a polaridade de um fármaco, ela pode influenciar na capacidade desse fármaco em dissolver em água ou em lipídios, então afetando aí diretamente a sua absorção e distribuição no organismo. Então, fármacos com ligações covalentes polares interagem mais facilmente com ambientes aquosos, como, por exemplo, o plasma sanguíneo, o que pode facilitar a sua absorção e excreção. Já as substâncias apolares tendem a ser mais solúveis em lipídios, o que também é importante para atravessar a membrana celular. Então, vamos analisar alguns exemplos de fármacos, né? Aqui tem o exemplo da penicilina. A penicilina possui ligações covalentes polares que permitem com que esse fármaco interaja com as proteínas da parede celular bacteriana, resultando na sua ação bactericida. Então, outro exemplo de um fármaco é a aspirina. A aspirina possui grupos carboxila que são altamente polares, permitindo, então, que esse fármaco interaja com enzimas, como, por exemplo, a ciclooxigenase, modulando a resposta inflamatória. Então, as ligações covalentes polares também são cruciais nessas interações dos fármacos com seus receptores. Então, receptores celulares, que são, por exemplo, proteínas ou outras moléculas biológicas, muitas vezes possuem regiões polares que atraem essas moléculas com cargas parciais. Então, essas interações, elas podem influenciar a afinidade do fármaco pelo receptor, determinando a sua eficácia. Então, a polaridade dos grupos funcionais nos fármacos pode facilitar a ligação específica a determinados pontos de um receptor, aumentando a precisão de sua ação terapêutica. Então, apesar disso, fármacos excessivamente polares podem ter baixa biodisponibilidade devido à dificuldade de atravessar barreiras biológicas, como a barreira hematoencefálica. Então, dessa forma, ajustar a polaridade do fármaco pode ajudar a otimizar suas propriedades farmacocinéticas, como a absorção, distribuição, eliminação, além de melhorar a seletividade e minimizar os efeitos colaterais. Então, em resumo, as ligações covalentes polares desempenham um papel fundamental na estrutura e eficácia dos fármacos, e compreender a interação entre a polaridade molecular e os sistemas biológicos é essencial para o desenvolvimento de novos tratamentos e terapias inovadoras.
Espero ter contribuído com esse vídeo de alguma forma e obrigado por assistir.